Olá, você que nos acompanha. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o professor Paulino. Nesse vídeo, bem breve, eu quero falar um pouquinho acerca da carta de Paulo a Tito. Essa carta ela faz parte de um grupo de 3 cartas que são chamadas de cartas pastorais. Primeira e segunda Timóteo e Tito. Tito ele foi enviado pelo próprio apóstolo Paulo para a igreja de Deus que estava em Creta. Creta era uma grande ilha, né, na costa da Grécia. E a cultura cretense era bem conhecida na antiguidade. A palavra grega para mentiroso era cretizo. Então, literalmente, ser um cretense era sinônimo de ser um mentiroso. E Tito ele tinha uma atribuição nessas igrejas, era reverter essa característica negativa, essa forma pejorativa, né? Ruim, essa forma ruim que os cretenses tinham de serem mentirosos. E essa forma estava se infiltrando no seio da igreja, entre outras mazelas, entre heresias. E Tito tinha essa incumbência de excluir, né, esse perfil negativo que estava se infiltrando na igreja. E Paulo ele escreve, né, lá em Tito, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta, ou seja, de ter deixado Tito em Creta, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Quando ele fala em cada cidade é porque existiam várias igrejas ali naquela ilha. Então a missão de Tito não era fácil de excluir, de extirpar esse mal que se infiltrou na igreja, que era uma característica da região. Na epístola em pauta, Paulo atribui a Tito a prerrogativa de eleger colaboradores para liderar as igrejas de Deus em Creta. E esses colaboradores eles tinham que ter o seguinte perfil: terem uma moral elevada, serem inflexíveis com os falsos ensinos, e eles tinham que ser pautados na verdade do Evangelho. Eles não tinham que mudar essa postura, tinham que manter esse perfil de pessoas idôneas, de pessoas que fossem genuinamente bíblicas, seguisse, né, a doutrina apostólica, que era uma doutrina voltada para o Evangelho de Cristo. O autor dessa carta, né, era o apóstolo Paulo, evidentemente. O tema era crença e comportamento. A data dessa carta foi mais ou menos no ano 65 depois de Cristo, e Paulo ele estava na Macedônia nessa época. Creta é a maior ilha localizada ao sul da Grécia, como nós falamos, no Mar Egeu. Possui um litoral muito recortado, fator que favoreceu o desenvolvimento de portos e de atividades ligadas ao comércio, né, o comércio marítimo, basicamente. O interior do território cretense é marcado pela presença de muitas montanhas entre planícies, né? Tinha um relevo, né, bastante acidentado nesse lugar. Então, queridos, o principal obstáculo enfrentado na ilha de Creta era a separação da fé e da prática. Havia uma ruptura, né, entre fé e prática. A fé e a prática elas precisam andarem juntas. Crença e comportamento não pode ser desassociado, precisam estarem ligados um ao outro. E Tito tinha essa incumbência de ligar, né? O amor ele não é um sentimento, ele é prático. Jesus, quando ele foi para a cruz, ali não é um sentimento de amor, mas ele aplicou esse sentimento na sua vida para que nós pudéssemos ter esse exemplo. Então eu não posso ter uma ortodoxia, um ensino, e não ligar esse ensino à ortopraxia, ou seja, à praticidade desse ensino. Não era fácil a missão dada por Paulo a Tito, mas
Paulo sabia que o poder do Evangelho, ele pode transformar corações corrompidos em corações íntegros. E Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, queridos, o poder do Evangelho, ele transforma os corações. E Paulo deixou Tito lá na cidade, né, na ilha de Creta, né, para que, com o poder do Evangelho, houvesse mudanças naquele lugar. Então, essa era a função de Tito naquela localidade. Finalmente, queridos, a epístola a Tito tem como objetivo tratar da vida e da saúde espiritual das igrejas de Deus em Creta. Essa carta, ela não foi escrita somente para Creta. Ela foi escrita também para cada um de nós. E nós não podemos desassociar, não podemos desvincular a fé da praticidade. Não é isso? O amor, ele não pode ser visto como um sentimento. E a igreja dos nossos dias, ela precisa aplicar também o Evangelho, o conhecimento do Evangelho. Mas ele precisa transformar esse conhecimento em prática. Porque o Evangelho é praticidade. Se você gostar, ou tem gostado desses vídeos, compartilhe, dê um like aí, e que Deus abençoe a sua vida. E obrigado aí pela sua atenção. Um abraço.